Inclusive, olha só, o que o Gabriel colocou tem a ver com isso, ó, nos comentários. Oi, meu amigo, boa noite, ó. Meu pai me falou que eu não tenho o chamado, mas eu tenho sede de evoluir e sinto uma chama no meu coração, que o Espírito Santo me incomoda de pegar na guitarra. Olha só, isso aqui é outra questão que tem a ver com essa que eu estou falando para vocês, de pessoas que têm frustrações, primeiro, por ter tentado lá atrás e não ter conseguido ter resultado, ou por ter essas questões assim, como o Gabriel falou, que o pai dele falou que ele não tem chamado. Gente, essas coisas são bloqueios que a gente vai tendo nas nossas vidas e é muito complicado. Por quê? Se um professor chega para você e fala que você não é capaz, você tem ele como o quê? Como autoridade. Então, se ele falou que você não é capaz, você vai acreditar. Assim como o Gabriel também falou, que o pai dele, que é uma pessoa que ele tem como referência, falou que ele não tem esse chamado. Isso acontece com pessoas que a gente tem como importantes na nossa vida. Tem pessoas, às vezes, que vai chegar e vai falar, você é burro, você não nasceu para isso, você não tem dom. Isso, se você acatar para você, obviamente que você vai ter muito mais dificuldade. E muitas pessoas têm esse bloqueio e acham que não vai ser capaz de aprender justamente por conta de todas essas questões. Saibam, gente, que a história de vocês, quem constrói, é vocês mesmos. Nada do que qualquer pessoa dizer vai ser capaz de mudar isso, a não ser se você acreditar nessas palavras. Então, assim como o Gabriel e muitas pessoas que têm essa frustração ou têm isso na mente, essa questão de que eu não sou capaz, ou meu professor falou que eu não sou capaz, ou outras pessoas falaram que eu não sou capaz. Se você acreditar, obviamente que você não vai ser capaz, mas a partir do momento que você fizer da forma correta, estudar com método direcionado para tocar na igreja, ter um professor alinhado com o seu propósito e você praticar e se dedicar, o resultado vem independente do que qualquer pessoa falou. Até porque essa questão de tocar tem a ver com o quê? Tem a ver com adoração. E todos nós nascemos com com isso dentro da gente. Isso faz parte, e é uma virtude, e faz parte do nosso nascimento, de adorar. Todas as coisas foram feitas para adorar a Deus. Se você tem esse desejo já no coração de aprender a tocar um instrumento, todos vocês que estão aqui me acompanhando, é porque você já tem esse desejo no coração. E isso não é da gente que vem, isso vem de Deus. Se vocês já estão aqui, todos vocês já têm esse chamado. Agora, o que vocês precisam fazer é o quê? Fazer alguma coisa para conseguir estar granjeando esse talento. E não ficar esperando de braço cruzado que Deus vai fazer isso por você. Até porque isso que é possível, Deus deixa pra gente. O que é impossível, Ele faz. O que é possível, a gente tem que estar fazendo, tem que buscar esse conhecimento, tem que buscar evoluir, estudar, aprender, se dedicar. Se eu fosse pensar nessa questão de não ter capacidade, galera, provavelmente eu não estaria aqui. Tem uma história, inclusive, que eu quero contar aqui para vocês. Eu já falei poucas vezes, acho que eu falei só uma vez sobre isso, mas eu quero falar porque isso vai servir para o Gabriel, que ele comentou aqui sobre o pai dele, e também vai servir para todo mundo que tem essa frustração, que algum professor falou que você não seria capaz, ou se você já estudou com algum professor lá atrás e não conseguiu ter resultado, você tem essa frustração e acha que não tem dom. Ou se você já tentou tocar na igreja, alguém riu de você, ou se alguém excluiu você da banda porque acha que você não é capaz. Eu tenho uma história que eu acabei de lembrar aqui que aconteceu comigo quando eu era adolescente, galera. Eu tô com 33 anos. E lá atrás, alguns de vocês talvez já ouviram falar, outros talvez não, porque faz tempo que acabou. Mas existia uma feira da música que acontecia todos os anos lá na Expo Music. Para quem não sabe, é lá na Expo Center, em São Paulo, capital. Para quem não sabe, eu moro no interior de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, é bem longe da capital. É bem interior mesmo, aqui onde eu moro. E eu sempre viajava, tinha excursões que eram de escolas de música, conservatórios, e todo ano tinha esse evento. Era durante, acho que uns 5 dias, uma semana, essa Expo Music, que era a Feira da Música. E eu gostava de ir lá para mim poder ver os instrumentos, tinha lançamento de marcas, todas as marcas iam para lá. E não apenas as marcas iam para lá, mas uma coisa que era bem legal é que tinha os grandes músicos lá também, famosos, de televisão. A gente, como eu não tinha acesso à internet, não é igual hoje que vocês assistem as pessoas que vocês gostam pela internet, pelo YouTube, mas antigamente a gente tinha que ver eles presencialmente ou por revista. Então era bem legal, porque tinha muitas pessoas que eu acompanhava e eu ia lá para poder estar vendo. E olha só, galera, nessa época eu já estava prestes a fazer o vestibular. Eu estava decidindo o que eu ia fazer, na verdade eu já tinha decidido que seria música, porque eu sempre tive essa vontade de fazer faculdade de música.
E meus pais, ninguém fizeram faculdade da minha família inteira, inclusive meus primos, ninguém fez faculdade. Meus pais nem terminaram a escola. Minha mãe estudou até a quinta série, que vieram todo mundo da roça, e meu pai acho que até a terceira série, uma coisa assim. Nessa época, gente, eu fui lá para a Expo Music e eu já estava nesse sonho, estava terminando o colegial, terminando a escola, e o meu sonho era fazer uma faculdade de música. E tinha uma pessoa tocando violão, eu nunca esqueço disso, e tinha um menino tocando num palco lá, mas tocando muito bem violão, mas demais, demais, demais. Tocando violão, e aí eu achei muito legal, parei lá para mim poder assistir. E aí tinha vários stands onde parava várias pessoas, eu parei para mim estar assistindo também esse menino tá tocando. E ele tocava demais, eu não tinha nem ideia de como chegar naquele nível, e ele tocando, e aí eu vi que tinha uma pessoa assistindo, mais velha, numa cadeira, sentado numa cadeira, com o braço cruzado, assistindo ele tocar. E aí ele me viu assistindo essa pessoa tocando, esse menino tocar, e aí ele falou, gostou dele? Eu falei, nossa, ele toca muito bem, né? Daí a gente começou a conversar de música, conversa vai, conversa vem. Eu não vou nem citar o nome dele, porque ele é bem famoso, mas tem até alguns vídeos na internet dele, e ele é bem famoso, esse cara que eu conversei, esse mais velho. Aí a gente conversando, ele falou, ele é meu aluno. Falei, nossa, na hora eu pensei, se esse cara tá tocando tanto violão, imagina esse que eu tô conversando, que é o professor dele. Na minha cabeça eu falei, nossa, o cara é muito bom. Daí ele olhou para mim e falou, então, esse aí é meu aluno e eu sou professor da Unicamp, da Faculdade de Música de Campinas. Na minha cabeça eu falei, meu Deus, é um professor de uma faculdade, tá aqui na minha frente. Na hora eu contei do meu sonho para ele. Eu falei para ele, então, meu sonho é fazer faculdade de música, inclusive acho que até hoje esse professor dá aula lá. Ele chama, vou falar até o nome dele que vocês vão conseguir encontrar na internet. Ele se chama Ulisses Rocha, gravem esse nome. Ele é bem famoso até hoje. E aí ele falou isso, falou que era professor, eu falei, nossa, que legal, super animado, gente. Eu falei, nossa, que legal, meu sonho é fazer faculdade de música, eu tô terminando o colegial, inclusive, e eu vou prestar a faculdade de música para mim poder entrar, meu sonho é isso. E eu fiquei todo animado, porque tinha uma pessoa ali que era referência para mim, que era uma autoridade, era um professor de uma faculdade de música, que era o que eu queria fazer, e ainda o aluno dele estava tocando no palco lá, gigante, com um monte de gente assistindo. Falei, nossa, que legal, meu sonho é fazer faculdade de música. Ele olhou para mim, eu não sei se ele foi usado pelo diabo, alguma coisa aconteceu ali, mas ele simplesmente não me conhecia, gente, ele nunca tinha me visto na vida. Foi a primeira vez que eu tinha visto ele, eu nem conhecia ele, inclusive, mesmo ele sendo um professor bem famoso, depois que eu fui conhecer a história dele, ele só virou para mim e falou, você não tem chance de passar na faculdade, você não tem essa capacidade, você já viu o quão difícil que é para você entrar numa faculdade de música? Você não tem essa possibilidade. Gente, ele falou exatamente desse jeito. Eu nunca esqueço, porque isso foi algo que eu guardei no meu coração por muito tempo. Só que se eu tivesse acreditado nas palavras que ele falou, ele ali, uma autoridade na minha frente, um grande professor, um grande músico, professor de uma grande faculdade, de uma das maiores do Brasil. Se eu tivesse acreditado, vocês acham que eu teria feito minha faculdade de música? Com certeza não. Eu fui, estudei, me dediquei, prestei a faculdade, mais de uma vez, a primeira vez eu não passei, mas eu continuei determinado e não desisti. E hoje em dia eu terminei já minha faculdade tem, quase 10 anos, tem muitos anos, tem muito tempo. Já tem acho que uns 7, 8 anos que eu terminei minha faculdade. Se eu tivesse acreditado no que ele falou, vocês acham que eu teria feito minha faculdade? Provavelmente eu não estaria nem aqui hoje. Por isso que eu falo para vocês, acreditar no que pessoas que a gente tem como referência ou como autoridade na nossa vida falam, às vezes acaba frustrando os nossos sonhos. E provavelmente, assim como nosso irmão falou aqui do pai dele, que o pai dele falou que ele não leva jeito para poder aprender, ou talvez você ouviu palavras fortes do seu antigo professor, ou de alguém da sua família, ou algum músico da sua igreja, ou seu pastor. Algumas pessoas às vezes falam essas coisas e a gente acredita. Se você ficar acreditando nessas coisas, com certeza você não vai ter resultado. Agora, pensa no seguinte, você tem um sonho, você tem essa vontade de aprender, corre atrás dos seus sonhos. Deus vai te abençoar. Não foi Deus que falou que você não é capaz. Deus te deu a total capacidade de aprender e fazer qualquer coisa. Então é só você fazer a sua parte. Estuda, 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 não desiste, que com certeza Deus vai te capacitar e em breve vocês vão se tornar grandes músicos.
E tempos depois, só para vocês terem uma ideia, eu não tive coragem de falar para ele, mas eu cheguei para mim poder. Eu estava fazendo faculdade já, fazendo faculdade, ele foi convidado para dar uma palestra no meu curso, na minha faculdade. Eles são de, aí eu fiz a minha faculdade aqui em Ribeirão Preto e ele é lá de Campinas. Ele veio e fez a faculdade, eu fiquei olhando para ele, eu não falei nada, ele nem lembrava de mim, até porque a gente só se viu uma vez ali, ele nem ia lembrar de mim. Eu deveria ter falado para ele, mas eu não falei nada. E eu fiquei pensando e lembrando tudo isso que aconteceu comigo antes. E ele estava dando a palestra lá e eu estava assistindo. E eu falei, olha só, se eu tivesse desistido do meu sonho hoje eu não estaria aqui. E ele está ali dando a palestra e eu estou aqui fazendo meu curso, fazendo minha faculdade de música. Então, gente, não desistam do sonho de vocês. Porque a partir do momento que você desistir, acabou, aí não tem mais o que fazer. Agora, enquanto você tem esse desejo de aprender e deixar esquecer o que as pessoas falam e dar o seu melhor, Deus vai estar contigo, Deus vai te ajudar. Com certeza. Então, foca só para frente, foca só em Cristo e o resto é só resto. Tá bom, gente? Enquanto vocês tiverem essa consciência de que é importante o que as pessoas falaram para mim, você nunca vai conseguir sair do seu lugar e vai ficar travado o resto da vida.